Olá, que bom estar com você novamente. A minha oração é que o amor de Deus e a paz que excede todo entendimento estejam com você e sua família. Quero iniciar falando sobre o nosso retorno ao culto presencial. Deixei um vídeo na última sexta-feira nos 2 canais do WhatsApp da igreja. Você pode ir até lá e conferir. Mas eu quero adiantar a você que retornaremos presencialmente no dia 25 de abril. Portanto, dia 11, hoje, estaremos às 17 horas na nossa live, via Facebook. E na semana que vem, dia 18, da mesma forma. Lembre-se, estaremos de portas fechadas ou com as portas fechadas, com a nossa live às 17 horas, todas as 2 semanas no Facebook. No dia 25 retornaremos. No entanto, a nossa reunião de estudo bíblico e oração, ela continua às quintas-feiras, 20 horas, e você pode entrar em contato com Márcia ou Cláudia para saber como participar. Da mesma forma, a nossa reunião com os jovens no sábado às 19 horas. Tanto eu como Paulinha ou Lucas podemos falar com você ou colocar você para participar dessa reunião da juventude. Assim como a reunião com os casais da igreja. Mais tarde, às 10h20, estaremos reunidos. Ainda dá tempo, se você quiser entrar, você pode entrar em contato comigo que eu colocarei você. Trataremos sobre assuntos no casamento. Na próxima terça-feira nós teremos a nossa reunião de liderança e serviço. Então, eu queria parabenizar nossos aniversariantes da semana. Amanhã, aliás, hoje, a irmã Maria das Graças aniversaria, a irmã Graça. Amanhã, seu marido, irmão Francisco, família em festa. No dia 15, Tiago e no dia 18, Fabrícia. A minha oração é que a irmã Maria da Graça, irmão Francisco, Tiago e Fabrícia sejam abençoados, seus dias multiplicados e que o amor do Senhor seja sempre o seu viver. Que as palavras temperadas de Deus estejam sempre em seus lábios. Parabéns, irmã Graça, irmão Francisco, Tiago e Fabrícia. Que o Senhor os abençoe e guarde. Estamos caminhando, falando sobre discipulado, sobre amor, sobre vida com Deus, no caminho. E na semana passada nós falamos especificamente sobre a Páscoa. Eu quero dar continuidade hoje. Marcos capítulo 16, nos versos 1 a 3. Marcos 16, 1 a 3. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? No caminho, depois da festa. Meu intuito hoje é destacar a vida dos discípulos alguns dias após a Páscoa. A gente caminha exatamente nesse sentido. No dia 21 de março nós falamos sobre as crenças embaçam a visão restaurada. A história daquele cego que foi tocado por Jesus Cristo e, numa primeira instância, teve sua visão restaurada, mas via homens como árvores que andam. Depois, no dia 28, nós vimos o caminho sem volta, falando sobre a vida com Cristo no caminho. Vimos 4 palavras são destacadas nesse sentido: compromisso, abnegação, fidelidade, exposição. Então, na semana passada nós continuamos com o assunto no caminho, desta vez falando na Páscoa, falamos sobre no caminho simbolizando a liberdade. E aí nós vimos referência histórica
como base a referência histórica da Páscoa, vimos o simbolismo referencial para a vida, a importância desse simbolismo, vimos que o símbolo da história indica o rumo da vida, falando sobre Jesus Cristo, e vimos que comemoração sem sentido do símbolo é festa vazia. Eu não sei como foi a sua primeira semana depois da festa da Páscoa. Sei que muitos de nós percebemos a festa de formas diferentes, mas a Bíblia relata como estava Jerusalém naquela época. A Páscoa era a primeira festa dos judeus, era a festa mais famosa. Jerusalém devia estar cheia de pessoas. Nesse sentido, a Páscoa trouxe naquela época ou naquele tempo o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A grande maioria das pessoas viram Jesus Cristo no seu julgamento, na condenação, o trajeto que Jesus fez de dentro de Jerusalém até fora da cidade. Alguns estavam no Monte Caveira, perceberam tudo aquilo ali. Jerusalém fervia. Não foram bons momentos para os discípulos de Cristo. A grande maioria fugiu. A Bíblia relata que somente João ficou ao pé da cruz com as Marias. Nesse sentido, duas palavras marcaram este momento entre os discípulos. Eu queria falar sobre elas agora e trazer logo mais à tarde, às 17 horas, via Facebook, a atitude de Jesus Cristo acerca do comportamento dos discípulos. Então, a primeira palavra é medo. Medo. Medo é uma palavra muito comum hoje em dia, né? Então, nesse sentido, a gente percebe medo já no domingo, quando as mulheres vão ao sepulcro. Marcos, capítulo 16, no verso 5, relata que, entrando no sepulcro, as mulheres viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Lucas depois relata que eram 2 anjos, mas aqui é destacado que elas ficaram amedrontadas. Mateus, no capítulo 28, verso 8, diz que elas ficaram amedrontadas e cheias de alegria. O fato é que havia um misto muito grande ali. Túmulo vazio, medo. Na realidade, você vai perceber que depois elas entenderam que o corpo de Jesus foi roubado. Nesse sentido, elas veem o anjo e aí sentem medo, mas ao mesmo tempo ficam cheias de alegria. Marcos, voltando ao Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 8, diz que elas estavam tremendo e assustadas fugiram. Novamente ele fala que elas estavam amedrontadas. E Lucas, no capítulo 24, nos versos 3 a 5, o evangelista relata assim: mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Veja, ficaram perplexas. Palavra nova aqui nesse sentido, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. No verso 5, Lucas também destaca: amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre mortos aquele que vive? Foi uma manhã muito difícil para aquelas mulheres. Imagine, no sábado, elas não poderiam limpar o corpo de Jesus Cristo por causa do Shabá, do descanso. E quando enterraram Jesus, colocaram na tumba, na sexta-feira já era muito tarde. Então elas não poderiam fazer isso. E imagine que elas vão à tumba para poder tratar o corpo e não encontram. Encontram 2 anjos.
há um encontro de Maria Madalena com Jesus Cristo, mas todo esse encontro é permeado pelo medo. Nesse sentido, em Lucas capítulo 24, no verso 17, quando Jesus Cristo encontra com os discípulos a caminho de Emaús, né, a gente já passa para Jesus Cristo, o texto relata que eles estavam com o rosto entristecido, os rostos entristecidos. Né? Aqui não fala sobre medo, mas a tristeza tomava conta deles. E no encontro com os discípulos, Lucas 24, no versos 36 e 37, o texto diz assim: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, relata o apóstolo Lucas, pensando que estavam vendo um espírito. Percebam como eles estavam, como é que eu diria, mexidos emocionalmente, movimentados emocionalmente. E eles entendem que Jesus Cristo poderia ser um espírito. Nesse sentido, confundem o próprio mestre. Talvez com uma alma, como a gente chama, né? Estavam com medo. Para servir de passagem para a nossa próxima palavra, em João capítulo 20, no verso 19, João relatando esse encontro, né, diz: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Vejam que eles não estavam só com medo, confundindo Jesus Cristo. As mulheres não estavam só com medo porque viram os anjos. Aqui havia medo dos judeus. Eles estavam trancados com medo. Como é que você se sente hoje, mesmo tendo comemorado a Páscoa? Como eu disse no início, esse é um sintoma muito comum hoje, medo. Mas havia uma segunda palavra naquele momento. Ela dominava eles. E talvez até como consequência da primeira palavra. A segunda palavra é incredulidade. Incredulidade. Lucas capítulo 24, nos versos 9 a 11, o evangelista relata que quando as mulheres voltaram dos sepulcros, ou do sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros, ou seja, elas contaram o que havia acontecido lá na visita delas ao sepulcro. O texto bíblico relata que as que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eu quero destacar o verso 11. Perceba o verso 11. Eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Agora, imagine, esse é o cenário. Aqui é o cenário antes do encontro de Jesus com eles. Elas saem correndo do sepulcro e vai até a casa que eles estavam e contam, ainda amedrontadas: nós vimos o mestre, ou o sepulcro está vazio. Eles simplesmente não acreditam. Acham isso loucura, né? Eles não lembram da fala de Jesus Cristo. João capítulo 20, nos versos 11 a 16, João 20, 11 a 16, quando o apóstolo João relata sobre a chegada daquelas mulheres ao sepulcro, né? Ele diz assim: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando
enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eu quero destacar os versos 13 a 15, quando o evangelista diz: eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela responde: levaram embora o meu Senhor e não sei onde puseram. Veja que ela não espera que Jesus Cristo realmente tenha ressuscitado. Verso 14. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe diz: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. E aí o diálogo entre Jesus e Maria Madalena é trazido até nós, mas o destaque aqui é como ela se comporta, mesmo tendo ouvido tanto o Senhor dizer o que disse. Marcos diz, nos capítulo 16, versos 10 a 14, diz que ela foi e contou aos que ele tinha, aos que estavam ali naquele momento, os mesmos discípulos. Eu estou falando dos mesmos textos com outra visão, o que tinha acontecido. No verso 10, Marcos relata que eles estavam lamentando e chorando. Nos versos 11 a 13 eu quero destacar: quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, a gente está falando de Maria Madalena, não creram. O texto é claro, não creram. Depois, Jesus apareceu de outra forma a 2 deles. A gente está falando sobre o encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. 2 deles, estando eles, vou repetir verso 12. Depois, Jesus apareceu de outra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Por que não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto? Aqui eu já estou dando um spoiler para mais tarde. No texto de Mateus capítulo 28, nos versos 16 e 17, ainda sobre esse encontro, o texto bíblico diz que os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Mesmo vendo Jesus Cristo, duvidaram. Enfim, a gente percebe simplesmente os discípulos de Jesus Cristo não crendo mesmo vendo. Veja Lucas capítulo 24, nos versos 37 a 43. O texto bíblico que diz que eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Não é? Eu já relatei isso para vocês, mas eu quero destacar o verso 41. Porque o evangelista Lucas diz que eles não creram, apesar de estarem cheios de alegria, estavam espantados. O encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús é relatado em Lucas capítulo 24, nos versos 18 a 24. Eu quero deixar para que você leia. Eu vou trazer os textos que eu quero chamar a atenção acerca desse encontro. No verso 19,
quando eles questionam a Jesus no verso 18, só você não sabe o que está acontecendo, o que aconteceu por esses dias? E aí Jesus pergunta, que coisas são essas? Eles começaram a falar, o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta poderoso, Jesus não é mais o Messias. Ele era um profeta poderoso, em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Verso 20. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. E nós esperávamos, olha o verbo, e nós esperávamos que ele era que ia trazer a redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Como se dissesse, ele prometeu, mas esperamos até agora e nada. Ele relata que, de fato, algumas mulheres estiveram no túmulo, o corpo não existia no túmulo, não estava no túmulo. No verso 24, diz assim, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ou seja, o corpo sumiu e ele não apareceu. A gente já conhece esse diálogo, ou se você não conhece, você pode ir até Lucas capítulo 18, aliás 24, a partir do verso 18, e aí você pode ver como é que Jesus Cristo resolveu esse imbróglio. Enfim, no texto de João capítulo 20, nos versos 24 a 29, a gente tem um encontro interessante para nós em relação a isso. Em relação à incredulidade. É o encontro de Jesus com Tomé, chamado Dídimo. Tomé não estava quando Jesus se encontrou com os discípulos na primeira vez. Verso 25 relata que os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. O texto relata que uma semana mais tarde, Jesus apareceu entre os seus discípulos. Os seus discípulos estavam outra vez ali. Tomé com eles dessa vez. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, percebam as portas trancadas. Jesus diz, paz seja com vocês. Jesus chama Tomé e diz, coloque seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Aí Jesus passa o recado direto para Tomé. Pare de duvidar e creia. Percebe? Pare de duvidar e creia. Tomé se derrama diante do Senhor. Senhor, meu Deus, ou Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus fala algo para Tomé que eu quero marcar aqui, já dando um passe ou passando para a nossa conclusão. Jesus diz assim a Tomé, Tomé, porque você me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram, Tomé. Eu não sei como está a sua semana depois da Páscoa ou seus dias após a Páscoa. Eu sei que os dias dos discípulos foram muito difíceis. Eles estiveram dominados pelo medo e pela incredulidade. Mais tarde, nós vamos ver como Jesus se comportou diante disso tudo. Mas, diante da fala de Jesus a Tomé, eu quero deixar uma fala de Jesus para nós, porque foi falada também para nós, que está em Mateus capítulo 28, no verso 20.
exatamente um pouco antes de Jesus subir aos céus, deixando os seus discípulos inteirados do que deveriam fazer a partir de então. Jesus diz para eles e para nós: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós estamos passando um tempo difícil de pandemia, onde muitos sentem medo e muitos não acreditam mais. Eu já falei com pessoas que já disseram para mim: eu não creio que haja uma saída para a minha vida. A fala de Jesus é: estarei com vocês até o final dos tempos. Creia, creia, não duvide, creia. O Senhor caminha com você, independente do medo, se for o caso, independente da incredulidade, se for o caso, independente de qualquer sentimento que venha lhe prejudicar, se for o caso, Jesus estará conosco até o final dos tempos. Vamos orar. Quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer porque temos história. A história dos discípulos após a Páscoa, após a grande festa dos judeus, os sofrimentos, as incertezas humanas, o medo, a incredulidade, como seres humanos passaram exatamente o que nós passamos hoje no século XXI. Mas a tua fala é a mesma para nós. 21 séculos depois, eu estarei com vocês até o final. Que nós descansemos nessa fala, Senhor. A minha oração é: vai, encontra o necessitado, vai, encontra o angustiado, o sofrido, o que está sofrendo com depressão, com ansiedade. Encontra aqueles que estão nas UTIs pelo mundo afora, Senhor. Eles precisam de Ti, ouvir essa fala. Encontra, Senhor, os profissionais de saúde, descansa o coração e a mente deles, para que eles entendam que Tu estarás sempre com eles. Vai de encontro, Senhor, suas necessidades, encontra as famílias que sofrem nesse momento, porque têm amigos, parentes, pessoas amadas, doentes, sofrendo, as pessoas que estão lutadas. Encontra o Senhor e derrama da tua certeza sobre eles. Derrama do descanso sobre seus corações e suas mentes para tua honra e glória, Senhor. Enfim, que o Senhor caminhe com o seu corpo, com a sua igreja, mostrando a sua função para honrar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque nós temos respaldo bíblico para fazer assim a partir do momento que nós estudamos a Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, fortalecendo os nossos corações. A minha oração para você é exatamente essa. Não duvide, creia. O Senhor está contigo. Que o Senhor abençoe você e sua família. Que o Senhor nos abençoe para a honra e glória dele. Deus te abençoe.